Sim, é totalmente viável. Com certeza, é totalmente viável a gente construir uma operação de dropshipping que ela tem um lucro de 40%. Não é fácil, não é simples, mas é possível. É possível a gente ter um lucro que supere até empresas de serviço. E eu vou estar explicando hoje o que eu fiz em 2024 para alcançar esse tipo de resultado na minha operação. Obviamente não é simples e você precisa aproveitar as oportunidades que estão presentes no mercado. Antes de tudo, eu dividi, para que vocês entendam melhor como funciona, em três partes: nicho, produto e marketing. Esses 3 conjuntos, eles são fundamentais para a gente consiga ter uma operação sustentável e que a gente consiga alcançar esse tipo de lucro, que é um lucro, muito anormal dentro do mercado, né. A gente sabe aí que o mercado de e-commerce, ele tem um lucro médio de em torno de 20% e ainda é muito positivo esse retorno, né, porque em geral a gente vê chegando às vezes até perto da Selic, que hoje está em 15%, né. Então vamos começar para eu explicar o que eu fiz em 2024 para conseguir ter uma operação que tivesse um lucro tão alto, né. A primeira coisa, a gente precisa entender alguns fatores importantes que tem dentro da nossa escolha de nicho, né. E o primeiro ponto que eu coloquei aqui é: escolha um subnicho inexplorado. Quando a gente fala isso, parece meio óbvio, a gente não ir aonde todo mundo está indo, né. Mas é muito importante a gente pensar de uma forma mais intencional. Você precisa pensar de uma forma intencional e ver para onde o mercado está indo e às vezes ir totalmente ao contrário do mercado, né. O que a gente está vendo aí no dropshipping por esses tempos, é o pessoal focando muito em bijuteria, às vezes artigos para casa, pet em geral, mas a gente tem que ser um pouco mais intencional e fazer perguntas. Tá, qual que é o subnicho que a gente consegue encontrar que ele não está sendo explorado por ninguém? É importante a gente ter esse entendimento, porque a gente acaba saindo daquele mar, aquele oceano todo vermelho e a gente acaba sendo o único tubarão em um subnicho que ninguém tá olhando. Então, o que eu fiz em 2024 para conseguir alcançar, esse tipo de lucro que é absurdo, foi isso, foi olhar para o mercado e ver: "Tá, o mercado tá indo para cá, então eu vou para lá", né. Eu vou dar um exemplo muito claro para você entender como é que funciona a escolha desse subnicho. Vamos dizer que a gente quer construir uma empresa de dropshipping que ela trabalhe com vestuário, roupas. Dentro de roupas, a gente sabe que tem vários tipos de artigos, vários tipos de produtos. Mas vamos pensar um pouco mais a fundo. Por que não a gente focar em um subnicho de meias? Mas a gente pode ir até um pouquinho mais a fundo. Por que a gente não focar em um micro nicho dentro do subnicho de meias? Por que a gente não focar em meias esportivas, eh roupas íntimas para alto desempenho e performance na academia, sei lá, cuecas que têm um tecido diferenciado que ajuda a pessoa, a correr ou a malhar, meias que são feitas com algum tipo de, sei lá, tecnologia que consegue absorver impacto. Tá vendo? A gente sai do comum e a gente entra em algo que é muito específico. E a gente entrar nessa especificidade é muito importante para conseguir ter resultados diferentes. Porque a gente tem que se colocar na cabeça do consumidor. O consumidor, ele quer um produto que seja literalmente customizável a ele. Ele quer um produto que ofereça todas as soluções que ele procura. Então, se coloca na cabeça do consumidor. Você preferia comprar uma meia esportiva em uma loja de vestuário normal, tipo Centauro, ou você escolheria comprar uma meia esportiva de uma empresa especializada em meias esportivas e artigos íntimos esportivos? Com certeza seria na segunda opção, porque a gente está trabalhando com algo muito específico e que trabalha muito bem a dor do consumidor, né, e ele se sente pertencente àquela marca. Então é importante a gente ter essa visão quando a gente for escolher o nosso nicho, né. O outro ponto que é muito importante é que isso não precisa ser uma via de regra, mas é muito importante, porque quando você se torna a persona do seu nicho, fica muito mais fácil você entender quais são os problemas, quais são as soluções que aquele público precisa. O que eu fiz foi escolher um nicho que eu já fazia parte desse nicho, e era um nicho inexplorado. Então, eu mesmo fui a persona do meu produto, e isso me ajudou muito a conseguir meio que personificar a persona do meu público. Ou seja, eu mesmo, usei as dores que eu sentia dentro desse nicho, e as soluções que eu buscava, e apliquei isso aos meus produtos para que eu conseguisse, alcançar essa persona e apresentar para ela uma solução que de fato se encaixasse no que ela necessitava, porque eu era a persona do produto que eu vendia.
entende? Então isso é muito importante. Você não precisa levar isso via de regra, tem muita gente que consegue ter uma operação muito bem sustentável, escolhendo produtos que não necessariamente fazem parte eh, do nicho que ela faz parte, né. Por exemplo, tem um monte de cara aí que vende bijuteria, vende roupa feminina, e tudo bem, mas você ser a persona do teu produto vai te ajudar muito nessa trajetória, pode ter certeza. Outro ponto que é importante é ser o pioneiro nesse subnicho. No meu caso, eu tive a sorte muito grande de conseguir e a oportunidade de conseguir ser o pioneiro dentro do meu subnicho. Dentro do meu subnicho, até hoje, 2025, a gente entrando aí quase para 2026, não existe ninguém internacionalmente e nem nacionalmente que trabalhe no subnicho que eu trabalho. Então, acontece que eu sou o único. E quais são os benefícios de ser um pioneiro? Quando você é pioneiro em um subnicho, você tem acesso a métricas que ninguém no mercado tem. Você tem acesso a conseguir ter um custo por aquisição muito menor. Por exemplo, eu vou até mostrar depois para vocês, mas as minhas métricas são ridículas. Eu tenho um CPM médio de R$ 10, tenho um CTR médio de 5%, tem um custo por clique médio de 20 centavos, no máximo 80, e acaba que eu consigo ter um custo por aquisição de, às vezes, R$ 10, R$ 20. Aí você vai falar: "Não, Dustan, mas qual que é o preço do produto que tu vende?" Porque, às vezes, esse valor condiz. Mano, eu vendo produto de 130, meu ticket médio hoje é 160 e o meu custo médio por aquisição é no máximo R$ 30. Então se você botar na balança, você vê que fica abaixo, às vezes, de 20% do faturamento, o gasto de marketing. Então, isso possibilita que a gente consiga aumentar o nosso lucro. Quando a gente consegue ter métricas boas, o nosso lucro aumenta. Isso faz todo sentido, né. E outro ponto que também é muito importante é que a gente precisa estudar o mercado e visualizar o poder de aquisição desse mercado e qual que é o tamanho desse mercado. O meu mercado é um mercado que as pessoas investem muito dinheiro, então eu consigo ter um ticket médio maior. É um mercado que o público não é tão grande, é em torno, acho que, de 15 milhões, 20, mais ou menos umas 20 milhões de pessoas. Então é um mercado pequeno, se a gente for levar em consideração, né, mas, ele tem um ticket médio alto. E eu estudei o mercado e eu vi que existia a falta desse tipo de produto que eu oferecia, né. O que eu fiz foi basicamente o dropshipping é basicamente um processo de "importação", entre aspas, né, que a gente conecta o produto do fornecedor diretamente com o consumidor. Então eu percebi que dentro do meu mercado, ele não tinha um foco muito grande em importações. Eram mais produtos nacionais ou grandes importadoras muito antigas, mas que não faziam questão de inovar com produtos. Então, acabou que eu fui realmente o pioneiro, tanto no nicho, como também nos produtos que eu oferecia, que vai ser um ponto que a gente vai falar daqui a pouco. Outro ponto muito importante é que a gente precisa vender o incomum. O que seria isso? A gente ir totalmente contra o que o mercado busca oferecer. Às vezes você fica procurando um produto "uau", às vezes você precisa, fica querendo procurar um produto extremamente inovador, mas às vezes está no incomum, algo que ninguém olha, que tá o teu lucro, né. Por exemplo, às vezes a galera quer procurar vender o mouse que tem 7 botões e que faz tudo sozinho, e às vezes não tá o resultado não tá nesse grande poder de inovação. Às vezes é só um produto melhorado. Às vezes, é você vender ao invés de vender, um fio dental normal, é você vender um fio dental que é muito mais simples de usar. Só isso já é uma inovação e só isso já resolve o mesmo problema de uma forma mais simples e que o consumidor enxerga valor, entende? Então é muito mais fácil você trabalhar com produtos que são parecidos com o que o consumidor usa no dia a dia, mas melhores. Então, ao invés de ficar procurando produto "uau", procura produtos que se encaixem nessa nova forma de solucionar um mesmo problema do cotidiano do cliente, né. Isso é muito importante. Vamos para os outros pontos. A gente precisa entender quem são os nossos concorrentes. Isso é um fator muito importante, porque, a quantidade de concorrentes e o tamanho dos concorrentes vai determinar muito a parcela do mercado que a gente vai conseguir alcançar, né. Isso é muito importante. O mercado nacional é carente de produtos importados? Isso foi o que eu vi no meu subnicho. Eu vi que o mercado era muito carente e que eu poderia suprir essa carência. E foi exatamente o que eu fiz e que contribuiu
muito para que a gente conseguisse ter uma operação sustentável com alta margem de lucro, né. E aqui é justamente sobre aquilo que eu falei para vocês, que é o nicho, subnicho e micronicho. Eu nunca vi ninguém no mercado falando sobre isso. Pode ser que realmente eu não tenha visto, tem alguém que tenha dito, mas muito do que se prega é que você trabalhe dentro de um nicho e no máximo um subnicho. Ou seja, nicho de roupa, subnicho, vestuário feminino. O que eu quero trabalhar contigo é a ideia do micronicho. A gente precisa ir mais a fundo, sabe, porque o mercado, querendo ou não, ele tá saturado no sentido de tem muita oferta, o pessoal ofertando muita coisa, tem muito golpe no Instagram. Então, assim, tudo isso faz com que o mercado, querendo ou não, sature. E, com toda sinceridade, esse dropshipping China-Brasil, ele tá cada vez mais difícil de fazer, né. Pra vocês terem uma noção, no início do ano, eu fiquei 3 meses com mercadoria parada na alfândega, tá. É absurdo por conta da por conta da greve da Receita Federal, que ninguém tá falando também, né, que tá tendo aí uma crise dos Correios e Receita Federal, mas isso é assunto para outro vídeo. Então a gente precisa focar num micro nicho, porque a gente consegue gerar mais confiança no cliente, entende? Ao invés de ser uma empresa nichada ou subnichada. Então, olha para o nicho que você tá namorando e tenta entender, será que tem algum micro nicho que eu consigo encontrar nele? Como o exemplo que eu te dei da meia, sabe? Agora vamos para a parte do produto. Quais são os pontos que a gente tem que levar em consideração? Primeiro ponto é que a gente precisa, se a gente quer ter uma margem de lucro alta, que às vezes até supere 40%, a gente precisa escolher produtos que tenham baixo volume e peso. Isso é fundamental no dropship, não tem como. Se você quiser, vender em alta escala, com uma margem maior, tendo lucro maior e um custo menor, custo fixo menor, você precisa escolher produtos que tenham um volume muito baixo, ou seja, sejam produtos pequenos, como um fone, e com um peso muito leve, né. Isso vai contribuir e o que anda muito bem atrelado com isso é o alto valor perceptível. Então se a gente tem um produto pequeno, leve e com alto valor perceptível, tem muita grana aqui. Por exemplo, esse fone aqui ele custa uns R$ 1.500, eu acho, uns 1.500, 2.000. Ele é pequeno, leve e tem um alto valor perceptível. Essa creatina aqui é grande, pesada e o valor perceptivo dela é baixo. Então, a gente precisa selecionar bem esse tipo de produtos para que a gente consiga ter esse tipo de lucro, porque às vezes você pode estar trabalhando num produto que ele está vendendo legal, mas que a margem dele é tão baixa que não compensa. Às vezes vale mais a pena você trabalhar num produto que você vende menos, mas onde a tua margem é maior. Porque vê, vou dar um exemplo claro que vai meio que clarear isso na tua mente. Se a gente faz, 100 vendas a R$ 10 de lucro, a gente está fazendo aí R$ 1.000, certo? Se a gente faz 50 vendas a 20, a gente está fazendo a mesma coisa, só que a gente consegue ter um lucro muito maior. Entende? Com menos esforço, a gente tem o dobro de lucro, entende? Então essa é a ideia. A ideia, às vezes, é melhor você trabalhar com um produto que ele vende menos, mas que ele tem uma margem de lucro maior do que vender muito, se esforçar muito para vender, mas com uma margem baixa. Esse é um entendimento muito importante. O próximo ponto, a gente precisa focar em produtos que ele tem zero concorrência nacional. O que a gente faz dentro do processo de dropshipping? A gente tem um processo de mineração. Esse processo de mineração, a gente procura produtos, internacionalmente, né. A gente vai lá no AliExpress, procura produtos que, estejam sendo vendidos lá e que, às vezes, são validados nesse mercado. A gente precisa focar em produtos que eles não têm concorrência nacionalmente, porque se existe qualquer tipo de concorrência nacional, a nossa margem vai ser comida completamente. Porque a concorrência, às vezes, ela não quer trabalhar só com qualidade do produto, nem qualidade do envio, mas o preço, né. O preço, ele é o artigo é a forma mais usada para conseguir gerar mais vendas, né. Porque se você vende a mesma creatina que o outro cara vende, às vezes o que vai fazer ele comprar é o preço, e é o que acontece. A creatina virou uma commodity, é um produto que, meu, tem muitas creatinas de alta qualidade, mas a que mais vende é aquela que é mais barata. Por exemplo, a gente vê, né, a Growth ela é fantástica, é uma empresa maravilhosa, os produtos dela são muito bons, mas ela tem uma creatina que, assim, tem um preço razoável, mas se a gente for pra Sodier Nutrition, que tem na Shopee, mano, é tipo muito mais barato. Então o que que vai vender mais?
Esse é o ponto, entende? Então a partir do momento que você tem um produto que você tem concorrência, que é commodity, cara, vai ficar difícil. Vai ficar muito difícil de você ter 18% de lucro. A minha sincera opinião é que quando o produto vira commodity, o teu lucro às vezes é menor do que a Selic, né. Outro ponto fundamental é a gente ter essa visão de entender que o dropshipping, ele não é e não pode ser tratado como um modelo de negócio, mas ele precisa ser tratado como uma etapa de validação dos teus produtos. Se você tiver esse tipo de entendimento, isso vai mudar completamente a tua operação. Você precisa entender que o dropship ele não é uma forma fácil de ganhar dinheiro, mas é uma forma inteligente. É uma forma escalonável, que você consegue, com pouco recurso, chegar a grandes resultados. Vou dar o exemplo do meu ano de 2024. Eu larguei a faculdade e tranquei ela, na verdade, para poder focar 100% no meu negócio. E eu comecei com menos de R$ 2.000. Com esses R$ 2.000, a gente conseguiu superar um faturamento que chega muito perto à margem do MEI. Então, assim, o crescimento que a gente teve foi absurdo, e o dropshipping proporciona isso. Não é fácil, é muito desgastante, você vai ter que passar horas sentado na cadeira, mas vale a pena, e é escalonável. A gente consegue construir negócios grandes a partir do dropshipping, né. Ele traz essa oportunidade da gente conseguir concorrer, de certa forma, com grandes players, né. Então, qual que é o ponto aqui? Você validou o produto que você está vendendo? Traz para o Brasil. Uma coisa que eu não fiz e que com certeza poderia facilmente ter subido minha margem de lucro para 50, 60%, teria feito importação marítima do meu produto para o Brasil, porque era um produto barato, leve, com alto valor perceptível e o volume baixo. Ou seja, era o produto perfeito para importar. Vou te dar um exemplo para você entender como é que eu perdi lucro pelo fato de não fazer importação marítima. Quando eu validei esse produto, eu importei ele, de forma aérea, né, importação simplificada, que é uma importação mais viável, porque você gasta menos dinheiro para fazer ela, né. Mas, vou te dar um exemplo, o meu produto eu comprava, o custo dele total para chegar aqui no Brasil, R$ 30 a unidade. Na importação marítima, tendo investimento médio com container compartilhado de 5.000 a 10.000, mais ou menos, vamos dizer que eram uns 8.000. O meu custo para o produto caía para R$ 8. Era metade do preço que eu estava pagando. Então, assim, você precisa ter essa mente de não se prender somente ao dropshipping, mas, olhar para a tua operação como algo além do dropshipping. Entender que você tem uma empresa, que você tem um e-commerce e tratar o dropshipping como uma fase de validação. Se você como Quando você começa a tratar o dropshipping como uma fase de validação, você consegue, ter custos menores para testar mais produtos e validar mais produtos. Quando você valida, você traz para o Brasil já com a certeza de que você não vai ter estoque parado, que foi o que eu fiz. Eu vendi tranquilamente 2.000 unidades desse produto. Acho que no só em 2024 foi umas 1.000, eu não tenho certeza dos números, mas foi umas 1.000, 1.500 mais ou menos. Então assim, e isso só aconteceu porque eu trouxe para o Brasil, né. Porque dentro disso a gente também, trabalha um ponto, as objeções do cliente. O brasileiro, ele já está saturado de dropshipping, tem muita gente que já comprou de empresas de dropshipping, e a maior objeção é quando elas veem: "Putz, o produto tá saindo da China, era melhor ter comprado pela AliExpress ou pela Shopee". Isso acaba com o teu negócio. Por exemplo, nesse caso, eu fazendo dropshipping do produto pela Will, eu pagava R$ 30. Eu trazendo para o Brasil, pagava basicamente R$ 30 também, era 27, mas aí tinha um frete, que era de mais ou menos 10 a R$ 20. Isso eu adicionei na precificação. Eu estava tendo um custo maior, mas valia a pena, porque eu estava quebrando essa objeção do cliente. "Putz, o cara tem estoque nacional", chegava no cliente em 6, 10 dias. Isso fez com que eu pudesse até, muitas vezes, ter a recorrência da compra do cliente. Então eu basicamente peguei esse custo e quebrei ao meio, quando eu comecei a trazer para o Brasil, porque às vezes o cliente comprava com recorrência, entende? Então esse é um ponto muito importante. Validou o produto? Traz para o Brasil. E se você puder, traz em container compartilhado. Não sabe o que é container compartilhado? Eu eu vou fazer um vídeo futuramente falando sobre isso, mas o que eu posso te dizer, procure empresas especializadas nisso. Chinagate, Hacomart, eh, Pindal. Pindal é da Chinagate, que são empresas, assim, fantásticas as 3, tá.
eh, você vai conseguir ter um lucro muito maior fazendo esse tipo de operação de importação, tá. Eh, Esse ponto é muito importante. Pra gente conseguir aumentar o ticket médio e conseguir ter um lucro maior, com um custo por aquisição menor, a gente precisa vender combos, né. Tem uma ideia muito interessante dentro do mercado de marketing, que é mais ou menos uma história, né, que tinha um cara que ele estava querendo vender ternos, só que ele estava com dificuldade para vender ternos, porque os ternos dele eram de $1.000. Então ele fez o quê? Ele colocou um terno de $10.000, um terno de $5.000 e o terno que ele já vendia, que era o de $1.000. Quando ele fez isso, ele conseguiu, vender muito mais os ternos de $1.000. Porque o que acontece? Você cria uma associação na mente do teu cliente de que: "Putz, tem terno aqui de $15.000, então esse de $1.000 está muito barato". É essa ideia que a gente quer aplicar dentro dos combos. A gente ter o nosso produto sozinho, mas também vender ele em combo para que a pessoa veja: "Putz, o produto é muito barato". E a gente consegue, com essa venda em combo, trabalhar mais de um tipo de persona. A gente consegue trabalhar a galera que, putz, não tem tanta grana para comprar, mas também a galera que tem grana para comprar. Então você precisa entender isso, você precisa entender que dentro do teu mercado vai ter pessoas que têm menos dinheiro para comprar, mas também tem pessoas que têm mais dinheiro. Por exemplo, eu tenho eu tenho vendas absurdas aqui no meu dentro da minha plataforma, que a gen da Shopify, que, mano, tem venda de cliente que sai a R$2.000. Isso não é algo que acontece uma vez perdida, tem certa constância. Então, você precisa ter esse entendimento de trabalhar com, todas as classes que existem dentro do teu nicho. Você precisa fazer isso. Vamos para o próximo ponto, trabalhar o brand do produto. Eu acho que isso está muito claro para qualquer um que quer começar um dropshipping em 2025, 2026, precisa ter um entendimento muito maior sobre marca, que não é só você vender um produto, mas você vender a construção de branding desse produto, né, que é você vender uma solução e o pertencimento, né. Se você não tem essa visão, você não vai conseguir vender nada aqui no Brasil e se você conseguir vender, você vai ter uma margem muito baixa. Então, o que eu fiz? Eu basicamente peguei um produto que você encontrava na AliExpress, mas eu dei uma roupagem nova para ele. Eu destaquei os benefícios que ele tinha de uma maneira que supervalorizava o produto. Qual que é a ideia aqui de trabalhar o brand do produto? É a gente conseguir fazer com que o valor perceptível do produto seja muito mais alto do que o preço dele. Então o que eu fazia? Eu fazia a pessoa enxergar que o meu produto valia entre R$300 a R$500, isso de forma emocional. Eu destacava os benefícios, destacava as consequências, dos benefícios e também destacava as implicações desse benefício, do problema. Então, tipo, se o problema era, sei lá, vamos dar o exemplo do fio dental. Putz, se você não usar fio dental, você vai ficar com comida entre os dentes, e a implicação desse problema de ficar com a comida entre os dentes é hálito, mau hálito, possível cárie no futuro, você ter que perder teu dente, ter que fazer outros procedimentos, tal, gastar dinheiro no dentista. Então, não é só você trabalhar o problema, mas as implicações. Esse problema tem quais implicações? Isso vai fazer o teu produto ter um valor muito maior, um valor perceptível muito maior. Então, eu fazia com que o meu produto parecesse ter um custo de R$500, mas ele valia 157, entende? No valor do combo. Sem o combo era 110, 120. Então isso proporciona que a gente consiga ter, vender o produto mais caro, tá. Outro ponto fundamental, escolha um produto com muitos reviews lá fora e validado. Acho que a gente destacou isso também, aqui na parte de nicho, mas é muito importante que a gente consiga ter algum tipo de previsibilidade, tá. E uma dica muito interessante é que minere bem os produtos, sabe. Tendo esse entendimento, essa mente de procurar produtos que eles tenham um alto valor perceptível, baixo custo, baixo volume e baixo peso, tá. E isso entra também muito na parte de testar. Sempre que você pegar um produto, trata ele com carinho, entende. Você não precisa fazer testes rápidos. Não objetive ganhar dinheiro, objetive validar o produto. Não objetive lucro, objetive validar o produto. Quando você enxerga o dropshipping como uma maneira de validação e crescimento exponencial, tudo muda. Então, meu, pegou o produto, foi testar,
Não se preocupa se ele vai dar lucro, se ele vai dar prejuízo, se preocupa se ele vai validar. Se o produto está vendendo lá, 3, 5 produtos por dia, 5 pedidos por dia, ou ao final do mês bateu 30, 60, isso é um grande indício de que é um produto que provavelmente ele tem uma chance de ser muito bem validado. Foi o que eu fiz. A partir do momento que eu vi que a minha operação estava escalando, estava tendo, 30, 60 pedidos por mês, eu falei assim: "Não, não dá mais para continuar no drop, vou trazer para o Brasil". E outro benefício de você trazer para o Brasil é que você consegue dar uma roupagem completamente diferente para o produto. Por exemplo, ao invés de usar aquele saco preto com o nome AliExpress, que é horrível para tua marca, quando você traz para o Brasil, você consegue colocar um saco azul, entendeu? Colocar um adesivo da tua marca. Só isso já é um destaque muito interessante. Só o fato de não ter na etiqueta negócio escrito AliExpress já dá uma credibilidade muito grande. E a gente fala isso não pensando no lucro imediato, mas no lucro futuro. Não pensando, em receita imediata, mas a gente pensando na construção de uma empresa que vai valer dinheiro futuramente que você possa vender. Porque nosso intuito aqui não é fazer dinheiro fácil, mas é construir um negócio de verdade que futuramente vai ser o ganha-pão da tua família. Que futuramente você possa dizer assim: "Meu, eu quero vender o negócio, eu quero ficar tranquilo". E aí você vende lá por 5, 10 milhões de reais. Isso é possível com dropshipping, mas se a gente trabalhar a construção de marca, não a construção de lucro, né. Se a gente abdicar, às vezes, do lucro, abdicar, de tirar dinheiro para conseguir investir na empresa e poder fazer isso futuramente, a gente vai construir uma empresa muito mais forte e vai ter um lucro muito maior, né. Por exemplo, uma coisa muito interessante. Eu, dentro da minha operação começou em 2024, então ela tem 1 ano e meio, quase 2 anos. Até hoje, eu praticamente não tirei dinheiro da empresa. Todo o lucro eu reinvesti, porque eu tenho entendimento de que quanto mais eu reinvestir na empresa, mais ela vai crescer mais rápido. Eu tenho que estar retroalimentando ela constantemente, porque eu sei que daqui 2, 3 anos, ela vai estar estourada e se eu quiser eu vou poder vender, entende? Então a gente precisa ter esse entendimento também. Aumentar o ticket médio com order bump e upsell. Cara, isso é um ponto que tem muita gente que fala, graças a Deus, né, porque é muito importante. Se você quer ter um ticket médio mais alto, com um custo por aquisição mais baixo, você precisa vender produtos adicionais ao teu produto. Vou dar um exemplo claro com a creatina. Você está vendendo a creatina no teu site, ela é teu produto principal, mas você tem como order bump, que no caso seria uma compra, no mesmo pedido, você tem, putz, uma garrafa aqui da Stanley da 25 de março. Vendendo a 100 conto. Então, não vai ser todo mundo que vai querer a garrafa, mas tem uma parcela que vai querer. E essa parcela que vai querer, vai vai fazer com que você consiga ter um lucro muito maior, tendo o mesmo custo por aquisição. Então, ou seja, a galera que compra a creatina por R$ 100 e que te dá um custo de aquisição de R$ 20, parte dela vai comprar a garrafa, que custa 60. Então você vai estar fazendo uma venda de R$ 160 com um custo de aquisição de R$ 20. É um lucro absurdo. Você pode pensar que tipo: "Pô, não vai sair tanta venda", mas se a gente fizer um cálculo de proporção, por exemplo, se a cada 10 vendas, uma sai assim, então a cada 100 vendas, 10 saem sim. Se a gente tem, o mesmo custo e com lucro maior, você vai fazendo os cálculos aí, meu, é um valor que é exponencial. Então você precisa ter essa mente de alavancagem, né, de tentar reduzir ao máximo o seu custo e ter um lucro maior, né. Então o order bump e o upsell são fundamentais. Então, assim, o checkout que eu uso atualmente é da Único-Pag, e por meio desses checkouts transparentes, você consegue fazer essa adaptação aí de colocar o order bump e o upsell, né. Outro ponto fundamental, colocar os seus produtos no marketplace com outra roupagem. Isso daqui é jogo de gente grande, tá? A partir do momento que você traz para o Brasil, você vai ver que vai ter provavelmente concorrentes no teu mercado, que eles vão querer vender esse mesmo produto que você. E ainda tem outro ponto, às vezes as pessoas que deixam de comprar com você no teu site próprio, por meio dos anúncios do Facebook, são pessoas que compram geralmente da Shopee e Mercado Livre. Então para você abraçar essa parcela de pessoas, você precisa colocar o teu produto também nesse marketplace. Então ao invés de vender, sei lá, creatina growth monoidratada, você vende creatina 100% confiável. Pronto, é uma roupagem diferente.
que você dá ao teu produto. Isso eu indico quando você começar a ver que, sei lá, tem alguns concorrentes trazendo o teu produto para o Brasil, aí você faz esse tipo de coisa, tá. Nunca vi ninguém falando sobre isso, mas é importante, né. Em alguns casos isso funciona muito bem. No meu caso, por exemplo, esse tipo de coisa me permitiu ter um faturamento a mais, só com os marketplaces, de R$ 10.000. Então, você vê que é válido, né. Esse é um ponto que a gente destacou ali e que é muito importante a gente estar falando de novo. Escolha menos produtos uau e mais produtos comuns, né. Você não precisa de um produto extremamente revolucionário que vai mudar o mercado. Você precisa de um produto que às vezes resolve o mesmo problema de uma forma diferente, tá. É o que a gente falou lá em cima. E vai faltar a parte de marketing agora que a gente vai entrar. Como o vídeo tá muito longo, eu vou deixar essa parte de marketing para o próximo vídeo. Então, se você gostou e você achou válido todas essas ideias que eu te disse, para a gente conseguir ter uma margem maior de lucro dentro do dropshipping, deixa teu like, fortalece o canal, porque meu único objetivo aqui não é estar te vendendo nada. Você não vai ver nenhum curso meu te vendendo alguma solução. Não, eu quero fazer por vocês o que não fizeram por mim quando eu comecei a minha operação, sabe. Eu quero entregar um conteúdo de qualidade e que seja válido para você aplicar dentro da tua operação, tá. Então é isso, se você gostou, deixa teu like, se inscreve aí no canal e compartilha com teus parceiros de dropshipping e e-commerce, beleza? Valeu.